Evangelho de Jesus Cristo, segundo a ótica do evangelista, do médico e doutor Lucas, capítulo 13, o verso é o 10, e assim escrito está: e ele ensinava em uma sinagoga no sábado, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, fazia 18 anos, e ela andava curvada, de modo que não podia se endireitar-se. E vendo Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, tu estás liberta desta enfermidade. E ele impôs as suas mãos sobre ela, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. E você pode se assentar, por favor. Jesus, ele ensinava na sinagoga e era um dia de sábado. E muitos perguntam para nós o que pode simbolizar a sinagoga, o que é a sinagoga, ou o que pode chegar mais próximo da sinagoga. A sinagoga era um lugar de reunião, onde as pessoas se juntavam para aprender. Muitas das pessoas que estavam exiladas, os judeus na Babilônia, eles também se ajuntavam entre eles para aprender também com os mais experientes sobre a palavra de Deus e sobre aquilo que os seus antepassados sabiam a respeito do Deus Todo-Poderoso. Então a sinagoga é um lugar de ensinamento, é um lugar onde as pessoas se reuniam para aprender mais sobre os mistérios de Deus, Lucas, sobre Maria. As pessoas se reuniam na sinagoga para aprender mais sobre o que Deus havia feito nos seus antepassados. E é interessante dizer que era um dia de sábado. E o que acontecia precisamente em Jerusalém, em Israel, ou até mesmo na cultura de Jesus no dia de sábado? Porque se a Bíblia ela é específica em dizer que era um dia de sábado, Bira, existiam alguns segredos no sábado aqui, porque a Bíblia não ia deixar passar despercebido para os nossos olhos, Cleiton, que o dia era sábado. E era no dia de sábado que Jesus ele ensinava na sinagoga. O que acontecia no dia de sábado, precisamente ali, tanto na cultura do Antigo Testamento, como na cultura do Novo Testamento? Existiam algumas liturgias de culto, Lino. Nós estamos aqui em um culto de quarta, onde acontecem algumas liturgias. Existe o culto de sexta, onde acontecem algumas liturgias. O culto de ceia do Senhor, onde acontece também algumas liturgias. E na época de Jesus não era diferente. No dia de sábado teria que acontecer algumas liturgias específicas. Todo sábado acontecia a mesma coisa que eu vou te dizer aqui. Vamos lá. Primeira coisa que acontecia no dia de sábado, na época de Jesus e na época até mesmo de Moisés. Primeiro, a recitação de uma oração chamada Shema. A oração Shema era uma oração a qual as pessoas recitavam a sua condição de fé para Deus. A oração do Shema, que está escrita em Deuteronômio, capítulo 6, 4 até o 9, nos diz sobre essa oração do Shema. E Shema significa ouvir. Ouvir, que precisamente na numerologia é o número 4. O número 5, perdão. É o número 5, que é o número do ouvir. E qual que é a oração do ouvir que eles recitavam quando eles abriam o culto? Se eu posso dizer assim, era: ouve, Senhor, o Senhor é o único Deus. Ouve, ó Senhor, o Senhor é o único Deus, que é Shemar Israel Adonai Eloheinu. Eles estavam deixando que a condição de fé deles era resumida no único Deus Todo-Poderoso, que era o Deus Jeová,
o Deus de Israel, o Deus que fez com que Abrão, ele prosperasse e ele tivesse um filho mesmo na sua velhice. Eles lembravam da sua condição de fé. O Deus que fez com que Noé fizesse uma arca de madeira e a sua família fosse salva por algo que era impossível. Então eles, quando abriam um culto, eles já recitavam a sua condição de fé, a sua prática de fé. Eles não abriam o culto pedindo a Deus milagre. Eles não abriam o culto pedindo a Deus resposta. Eles não abriam o culto pedindo a Deus restauração ou condição em vida financeira. Eles abriam um culto deixando a sua condição de fé a Deus, dizendo: ouve, ó Deus. Nós estamos dizendo aqui embaixo que o Senhor é o único Deus, que o Senhor é o Deus poderoso. Eles estão dizendo aqui, Preta, que quando eles iniciavam o culto, eles faziam uma oração, chamando a atenção de Deus. Eles gritavam no ouvido de Deus, se eu posso dizer assim, falando: ouve Deus aí de cima. Nós estamos gritando aqui embaixo que o Senhor é o único Deus, que o Senhor é o único Deus ao qual nós depositamos a nossa fé. Então a primeira coisa que eles faziam no culto era isso. A segunda coisa que eles faziam no culto, eles liam o livro da lei. Eles liam os 5 primeiros livros da Bíblia e eles recitavam. E pasmem-se, e é para deixar nós aqui com vergonha, eles sabiam de cor os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Bereshit, Shemot, Vaikra, Benidbar, Devarim, no hebraico. Eles sabiam tudo de cor, e eles tinham que recitar para os que estavam ouvindo os livros da lei. Quando eles terminavam de recitar os livros da lei, no culto naquela época, eles começavam agora a ler os livros dos profetas. Eles liam o livro do profeta, e os livros do profeta eram entregues especificamente a uma pessoa. Vocês lembram o que está escrito em Lucas capítulo 4, no verso 16, que quando Jesus ele chega até a sinagoga, o livro do profeta Isaías é dado sobre ele, e ele começa a recitar no livro de Lucas capítulo 4, no verso 16, se for possível colocar no telão, por favor. O Jesus que estava ali na sinagoga, ele recebe o livro do profeta, e ele começa a pregar. Olha o que diz: e chegando em Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado, segundo o seu costume na sinagoga, levantou para ler. Jesus não levantou para ler aqui porque ele era intrometido, não. Ele levantou para ler porque foi requerido que ele lesse o livro. Eu coloco o 17, que foi requerido que ele lesse o livro, e foi-lhe dado. Deram para ele o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, ele achou o que estava escrito, 18, e o que estava escrito foi: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu. Para que ungiu? Para evangelizar os pobres, e me enviou para curar os contritos de coração. Era uma liturgia, era uma regra. Todo culto que eles participavam, eles teriam que fazer isso. Depois que acabavam toda essa liturgia, de começar com a oração, de começar com os livros da lei, de ir para os livros dos profetas, o final do culto era: eles depositavam a bênção de Abraão, como está escrito em Levíticos 9, ou a bênção sacerdotal, que está escrito mais para frente em Deuteronômio, mas precisamente Levíticos 9, diz precisamente o 22, diz que Abraão em seguida, ele abençoou o povo. O Arão, ele abençoou o povo com a bênção sacerdotal, que é aquela que nós conhecemos: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê paz. Pronto, acabou o culto na sinagoga. A próxima sessão ia começar, e eles iam repetir as mesmas coisas. Então Jesus ele faz toda essa liturgia que aconteceu aqui. Jesus ele chega na sinagoga no sábado, e ali ele está ensinando no sábado. E para você que não sabe, essa mulher me chama a atenção por causa de uma característica. Fala qual? Todos falam, fala qual?
A mulher me chama atenção por causa de uma característica que ela tem, que nós precisamos ter. Ela está 18 anos em uma enfermidade. Ela está 18 anos, andava encurvada. Mas o texto narra que ela não faltava em nenhum culto. Eu estou começando a pregar. Glória a Deus. É 18 anos que ela está encurvada, mas ela está no culto. É 18 anos com uma enfermidade, mas ela está no culto. É 18 anos curvada com a enfermidade nas costas, mas ela não deixou de ir no culto. Tem pessoas que deixam de ir no culto por causa de uma gripe. Tem pessoas que faltam no culto porque está calor demais, porque está frio demais, porque tem que ir numa festa, porque tem que ir no shopping, porque está enfermo, porque não consegue vir, porque tem que pegar ônibus lotado. Mas esta mulher aqui que estava na sinagoga, estava 18 anos com a mesma enfermidade, mas quando batia o horário do culto, estava ela com a Bíblia embaixo do braço. Vai para onde? Vou para o culto. Mas está enfermo, mas eu vou para o culto. Mas está com dificuldade, vai, mas eu vou para o culto. Porque eu entendo aqui que esta mulher entendeu que com enfermidade ou sem enfermidade, o culto tem que ser voltado não às nossas enfermidades, mas o Deus Todo-Poderoso. Nós temos que entender que o culto não é conforme a nossa condição financeira, mas sim conforme a nossa adoração que nós temos ao Senhor Todo-Poderoso. Existe os adoradores e existe os falsificadores de adoração. É por isso que lá em João capítulo 4 Jesus diz: a hora vem e é agora que os verdadeiros adoradores adorarão. Se tem verdadeiros, existe falsos. O Pai em espírito e em verdade. O Pai não está à procura daqueles que adoram porque a porta está aberta. O Pai não está à procura daqueles que adoram porque estão curados. O Pai está à procura daqueles que, independentemente se está com enfermidade ou não, vai para o culto adorar. Oh, aleluia! Eu não sei qual é a motivação que ela tinha, mas eu quero ter a motivação dela. 18 anos, encurvada, mas no culto. Coloca essa parte aí que a mulher estava lá. 13, 11. 18 anos, e naquele mesmo tempo estava presente uma mulher que tinha o espírito de enfermidade. Porque tem pessoas que não está com espírito de demônio, está com espírito de enfermidade. Foi alojado um espírito de enfermidade ali na vida dela. O demônio saiu, mas o espírito da enfermidade ficou ali. Havia 18 anos, andava curvada e não podia de modo algum se endireitar. E isso aqui que me chama a atenção, que mesmo com enfermidade, não deixava de vir para o culto. Eu sei que seu dia foi difícil hoje, mas você está no culto aí, ó. Eu sei que tem muitas coisas que estão dando errado na tua vida, mas você está no culto aí. O Bírio e a Conceição que mora lá onde o Judas perdeu a outra bota dele, mas veio para o culto. Eu sei que às vezes é difícil, mas o que te motiva a estar no culto hoje, você tem que entender a sua real motivação para estar no culto. Porque se a sua motivação for uma cura, se você vir no culto e Deus não te curar, você não volta no outro dia. Se a sua motivação for a cesta básica e chegar aqui e não tem a cesta, você não volta mais no outro culto. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: não perca o seu foco. Eu vou aplicar para você dar um glória. Lá em Mateus 14, 22. Não precisa pôr não. Pedro estava andando sobre as águas e o texto diz: olhando os ventos, começou a afundar.
foi Pedro parar de olhar para Jesus, ele começa a afundar. Todas as vezes que você começa a olhar o ambiente ao redor e para de olhar para Jesus, você começa a afundar. É por isso que Deus te trouxe aqui nesta noite, para você olhar para o autor e consumador da vossa fé. Lá em Atos 3 está o coxo na porta formosa, aonde Pedro e João, fitando os olhos, disse: olhe para nós. Não era olhar para Pedro e para João, porque se você olhar para Pedro e João, você cai. Não é olhar para Pedro e João, olhe para nós. Nós quem? O evangelho que Pedro e João carrega. Se você olhar para o Douglas, você cai. Se você olhar para o pastor, você cai. Se você olhar para os músicos, você cai. Se você olhar para a enfermidade, você cai. Mas se você nesta noite olhar para o evangelho que o Douglas prega, que o pastor prega, que a Rocha prega, Deus tem uma história para a tua vida. Cala suribicandarama sorebeca. Aleluia. 18 anos. A liturgia do culto era correta, a leitura era correta, a palavra era lida, mas 18 anos ela está ali. A religiosidade do culto estava impedindo com que as pessoas enxergassem a necessidade do outro. Tinha palavra, tinha liturgia, tinha leitura, mas estava cumprindo uma mecânica. A religiosidade do povo, a religiosidade do culto estava impedindo com que o povo enxergasse a necessidade do próximo. E todas as vezes que você vem para cumprir uma liturgia religiosa e esquece de olhar a necessidade do próximo, o culto para Deus não valeu. Existe um filósofo que fala: tão humano como Jesus só podia ser divino. E eu vou falar aqui uma coisa que aconteceu essa semana. Eu, pastor Flávio, pastora Thalita e alguns fomos comer um churrasco. Você não deu glória a Deus porque não foi você que foi. Aí existia uma placa no que não podia estacionar. Eu peguei e falei: não, ninguém estacionou lá. Eu falei: não, vou estacionar aí. Fui lá, toquei a campainha, não foi, Rafaela? Toquei a campainha da casa e falei: vou comer um churrasco aqui, posso estacionar o carro aqui? A mulher só falou: claro que pode. Pode pôr o carro aí, não vai entrar nada aqui não. Olha aí, pai. A nossa necessidade de se comunicar com o próximo está impedindo muitas coisas de acontecer com a nossa vida. Nosso orgulho de falar com as pessoas está bloqueando. Deus quer te usar como canal de bênção na vida de alguém. Mas todas as vezes que você, que eu, que nós estivermos primeiro cumprindo a liturgia religiosa e esquecermos da necessidade do próximo, não vale liturgia religiosa. Porque a intenção de Deus é usar pessoas para levantar pessoas. A intenção de Deus é usar pregador para levantar pregador, músico para levantar músico, obreiro para levantar obreiro. Se a sua liturgia religiosa
vai permitir com que o irmão do lado esteja enfermo e fique enfermo, quebre a liturgia religiosa, estenda a mão e fala: levanta em nome de Jesus de Nazaré, porque é mais poderoso do que a liturgia religiosa, é a palavra que Deus quer colocar na tua boca. Deus quer te usar na sinagoga. Ninguém colocava a mão para curar. Aí eu vou terminar aqui, tá? 3 movimentos que Jesus fez naquela sinagoga. 3 movimentos. 3 movimentos. Primeiro, Jesus enxergou a mulher. Passa pro 12 aí, Gui. E vendo-a. Não se preocupe se os homens não te enxergam. Jesus te enxerga aonde ninguém te vê. Jesus te vê aonde ninguém te vê. Não se preocupa se ninguém te manda uma mensagem amiga. Jesus te vê aonde ninguém te vê. E te vê na opressão dos seus trabalhos, ninguém te vê, mas Ele te vê. Ele te vê na opressão da tua faculdade, ninguém te viu, mas Ele te vê. Porque Jesus, Ele é especialista em enxergar o que ninguém enxerga. E eu vou dizer algo para você aqui, para você dar um glória bem alta aí. Jesus apostou alto em você. Quando você estava encurvado pela enfermidade, ninguém te viu. Ninguém apostou em você, mas Jesus apostou alto em você. Quando você estava passando a necessidade, ninguém te viu. Ninguém apostou em você, mas Jesus apostou alto em você. Quando ninguém deu valor para a tua história há 18 anos, Jesus apostou em você e diz: eu te enxergo. E nesta noite Deus te trouxe aqui para te dizer: se eu te estou te enxergando, vale a pena ficar 1, 2, 3, 4, 18 anos. Porque quando eu te pegar, eu vou mudar o cativeiro, eu vou mudar a tua história por completo. Jesus te vê aonde ninguém consegue ver. Por isso eu digo aqui para você: Deus é especialista em ouvir os gritos do teu silêncio. Mesmo em silêncio. Eu estou sentindo Deus poderoso aqui. Eu estou sentindo o Todo-Poderoso aqui nesta casa, e Deus está mandando te dizer nesta noite: mesmo em silêncio, continue vindo para a sinagoga, porque Ele está te vendo. Então, Jesus, Ele enxergou a mulher. Segundo, Jesus chamou. Glória a Deus. Jesus, Thaís, enxergou a mulher, e Jesus chamou. Ela estava escondida e não estava no centro, porque a enfermidade fazia com que ela ficasse no canto. Mas Maria, isso aqui me chama atenção, porque Jesus chamou quem ninguém queria chamar. Eu vou dizer de novo isso aqui, Bira. Jesus apostou alto em você. Jesus apostou alto em você. Ele te chamou quando ninguém te chamou. Ele te quis quando ninguém te quis. Ele te trouxe para o meio quando as pessoas queriam que você ficasse no canto. Ele apostou alto em você e disse: se ninguém vai com a tua cara, eu vou. Se ninguém te chama, eu te chamo. Se ninguém te escolhe, eu te escolho. Quem pode glorificar o Deus que te chama?
O Deus que te chama. Do canto, Jesus puxa a mulher e coloca no meio. Não se assuste se quando você estiver no teu serviço, o teu patrão te chamar e você pensar que ele vai te dispensar e ele falar: peraí, estou pensando em te subir de cargo aqui. Ele te vê onde ninguém te vê, ele te chama quando ninguém te chama. Não se assuste quando de repente na tua casa alguém bater na tua porta e eu senti de Deus de vir aqui, porque ele te vê onde ninguém te vê, e ele te chama onde ninguém te chama. Você que é empreendedor aí, não se assuste quando a tua agenda não couber mais clientes, porque ele te chama quando ninguém te chama, e ele te vê aonde ninguém te vê. O Deus sobrenatural está aqui, o Todo-Poderoso está aqui, e ele te chama e te diz: eu te vi e eu te chamo. O último culto da vida de Bartimeu, em Marcos 10, porque Jesus só ia passar aquela vez em Jericó. Você pode dar glória aí? Você pode dar glória aí? Era o último culto em Jericó, e o cego estava lá. Imagina, o cego, é o último dia que Jesus passa aqui, porque o cego entendia de Bíblia. O último culto em Jericó. Imagina no mundo espiritual, já era. Imagina as palavras ao contrário, já era. Imagina no inferno Satanás: Jesus só vai passar aí agora, Bartimeu, vai ficar cego. Mas aí o cego pega e começa a gritar: não faltou no culto. E quando ele começa a gritar, Jesus ele pega e fala: chama. No último culto que Jesus ia passar em Jericó, ele pegou e curou o cego. Jesus está dizendo para você da seguinte maneira: para você é o último, mas Jesus está te chamando e está falando para você: eu estou estendendo, eu estou te dando uma expansão. Você que pensou que era o último, Jesus te trouxe aqui para te dizer: talvez tenha alguém que está no sentimento de Bartimeu aqui, é o último culto, mas Jesus está falando: eu te enxerguei, eu te chamo, eu te estendo a mão. Primeiro movimento de Jesus, Jesus viu. Segundo movimento de Jesus, Jesus chamou. Terceiro movimento de Jesus, Jesus curou. Coloca lá. E primeiro ele disse: está livre dessa enfermidade por dentro. Põe no 13, só para a gente voltar para o 12. Olha o 13. Olha o 13, põe no 13. E pôs as mãos sobre ela. Então, volta para o 12. Primeiro Jesus curou a enfermidade. Ela estava com o espírito imundo? Era um espírito imundo? É um espírito de quê? De quê? De enfermidade. De quê? Então Jesus foi no lugar do problema e disse: espírito de enfermidade, tu não tem mais poder sobre essa vida. Eu estou sentindo o Todo-Poderoso aqui. Você pode profetizar para pelo menos uma pessoa que está aí. Para uma pessoa que está aí, profetiza para ela: todo espírito de enfermidades. Fala para alguém que está aí: todo espírito de enfermidade que está tentando assolar a tua vida,
esse corpo não te pertence. Eu tenho uma palavra rema aqui tirada deste altar, e a palavra rema é: tudo aquilo que foi jogado e lançado contra a tua vida, contra a tua história, Jesus chegou hoje, está indo na raiz do problema e está dizendo: tu não pertence a essa história, tu não pertence a esta casa, tu não pertence a esta vida. Sai desta mulher, sai deste homem, sai desta casa. Você que acredita, abre a boca, solta o grito agora. Quem tem sensibilidade, faz igual a irmã Maria ali, levanta as duas mãos, dá um grito. Enquanto você abre a boca, Deus coloca a mão sobre a enfermidade. Cadê? Churibicandaraba, suribicaia. Cadê você? Coloca no 13 agora, 13. E pondo as mãos sobre ela, logo se endireitou. Se você não dá um grito depois do que eu vou falar aqui, eu vou chamar o SAMU para você. Essa palavra endireitou é uma palavra grega, que é anartot, que significa reconstrução. Jesus reconstruiu toda a coluna dela. Peraí, eu não vou te usar com a mesma coluna. Eu vou colocar a mão e vou reconstruir toda a sua estrutura da sua coluna. Eu vou te deixar perfeitamente como você era antes. Jesus estava querendo falar para aquela mulher: ô glória, se você com a coluna ruim, se você encurvado e com enfermidade, não faltava um culto, imagina quando eu reconstruí a tua coluna. Quando ele tocou, o texto diz que ela glorificava a Deus, com coluna ou sem coluna, glória. Vocês já ouviram a história do rapaz que não tinha sapato, que ficava glorificando na igreja? Já ouviu, Lino? O rapaz não tinha sapato e ficava glorificando na igreja? Ô Lino, vou te contar agora. O rapaz não tinha sapato, ia descalço para a igreja e ficava: glória, oh glória, aleluia, oh maravilha, bendito seja o Senhor. Aí um rapaz que tinha dinheiro se incomodou e falou assim: eu vou te dar um sapato, você vai ter que ficar quieto, não vai mais dar glória se eu te dar ali. Deu um sapato para ele, todo o culto pentecostal, o povo, e ele lá, olhando para o sapato, e o irmãozinho olhando para ele, se der glória, e o culto pegando fogo. Aí teve um culto tão pentecostal que ele tirou o sapato, se pôs de pé e falou: com sapato ou sem sapato, glória a Deus. Jogou o sapato para o lado e começou: glória, 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 glória. Jesus te trouxe aqui para você entender que é de glória em glória que nós somos transformados. Jesus vai te transformar.